bem-vindo em mais um episódio desse seu podcast. Eu espero de verdade que esse seja o seu podcast. Já colocou ele em destaque nas suas redes sociais? Estamos falando do Amazon Music, estamos falando do Deezer, do YouTube, do Instagram e todas as outras plataformas digitais que você já pensou ou está pensando. Vá lá e procura Além do Sábado. A gente está no episódio número... 6. 5, 6, não, episódio 6. Gente, quantos episódios já foram gravados? E olha, começa a seguir, começa a compartilhar e curtir e sempre coloque aí suas perguntas que a gente vai estar respondendo para vocês. E neste episódio número 6, o sexto, nós temos convidados novos. Gente bonita, gente aqui, e Niterói está tomando conta dos nossos estúdios Binho Oliveiras. Depois a gente explica um pouquinho para vocês onde é que está acontecendo as gravações. Mas, gente, antes de mais nada, se apresentem, porque a galera já está aqui curiosa, quem são os novos. Vamos começar por Vini. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você está assistindo esse podcast. Me chamo Vinícius, eu sou intruso, não sou de Niterói, certo? Olha mas só! a sala aqui do lado, entendeu? Então tem sempre essa confusão, São Gonçalo e Niterói, mas eu estou sempre com o pessoal daqui, conheço boa parte das pessoas que estão envolvidas no podcast. É um prazer estar aqui, tá? Eu sou pai, sou músico, empresário também, inclusive eu trouxe esse presentinho para Ô, você. louco! Temos Já vi presente. vantagem. Já vi vantagem. Tá ficando sério o negócio. Não, tá ficando. Sério. Eu vou ver que eu vou ser convidado mais vezes por algum motivo. Boa. A gente Zero tá interesse. Não canecas zero. personalizadas, Não, quem sabe. Imagina. Pois é, né? Gente, olha só, daqui a pouco a gente vai abrir os presentes que estão aqui para quem está assistindo em vídeo. A gente está com os presentes, nós vamos abrir. Mas, Vini, seja muito bem-vindo. Obrigado. E eu vou apresentar, Pastor Saulo, dá o ar da graça, eu vou deixar a flor entre os cravos para o final, por favor, Pastor Saulo. Muito bem-vindo, você que está acompanhando aí o podcast Além do Sábado. Nós já temos pessoas que já têm acompanhado desde os primeiros episódios. É uma alegria a gente poder participar aqui, principalmente para falar da Palavra de Deus, que é o nosso motivo aqui. Então, muito bem-vindo, alegria participar com vocês. Pastor Saulo é formado em teologia, é mestre em teologia, tem uma grande experiência ministerial e de conhecimento da Palavra de Deus, e ele nos auxilia a ter as melhores informações teológicas nesse estudo, e é sempre bom ter você aqui, pastor. Muito obrigado. E aqui do lado, a flor entre os cravos, por favor, dê o tom da sua voz, Axa. Boa noite a todos. Bom dia, boa noite, independente do horário, né? Boa madrugada. Boa madrugada, exatamente. Se estiver sem sono, liga o podcast, vamos ouvir. Meu nome é Axa, eu sou Vinícius é de São Gonçalo, né? Barreto fala que metade é São Gonçalo e metade é Niterói. Você sabe que muita gente não admite isso, Não, né? tá, mas eu prefiro dizer que eu sou de Niterói. No off eu falo que sou São Gonçalo, mas o meu comprovante de residência está em Niterói, então eu vou dizer sou de Niterói. Sou da Igreja do Barreto, do Distrito do Barreto. É um prazer estar aqui com vocês. Peguem, levem comigo, tá? Eu e Vinícius, nós estamos aqui no mesmo time, tá? Então, assim, é uma alegria imensa, a minha primeira vez aqui, e eu espero de verdade voltar novamente. Que legal, que legal. Seja muito bem-vinda, Axa. Obrigada. Para quem está assistindo e não é dessa região do Rio de Janeiro e está ouvindo em outro lugar, é que Niterói é uma cidade que fica com a melhor vista do Rio de Janeiro, porque daqui de Niterói a gente consegue ver Pedra da Gávea, Cristo, Sim. Pão de Açúcar, todas as belezas do Rio sem estar no Rio de Janeiro, e o pôr do sol daqui é maravilhoso. E nós somos cercados por algumas cidades, a principal delas é São Gonçalo, e é próxima, e São Gonçalo não tem tantas praias quanto tem aqui em Niterói, e aí o pessoal sempre puxa uma cordinha para um lado para o outro. Tô falando besteira? São Gonçalo tem praia? Tem, eu Pior que descobri. tem, Tem. pior que tem. Praia da Luz, a mais conhecida, mas tem. Ah, Olha aí, tá vendo? tá bom. Podcast Além do Sábado também é cultura, Cultura, pura. informação geográfica. Geografia, história. E Exatamente, mas tem aqui e é tudo muito perto, então você pode considerar que as praias, porque está tudo muito próximo mesmo, estamos a 1 hora da região dos lagos, ou seja, quem mora nessa região
é muitíssimo abençoado. Não, sim, com certeza. Da minha janela eu consigo ver o Cristo. Então eu posso dizer que eu moro Ai, perto metida, de metida. Copacabana. Senti que já sentimos, já sentimos. Vini, vamos fazer o seguinte. Antes da oração, vamos abrir os presentes Claro, para claro. ver. Só para mostrar, isso aqui é a minha marca, eu faço produtos para roupa, material cristão, então queria dar esse pequeno brinde para Já você. faz o jabá, faz a publi. Como é que é o nome da É marca? Triuno. 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 Tem Instagram? Tem. Instagram é Vista Triuno. Ô, louco! Tem 2 cores aí, tem uma preta, uma branca. Na verdade, 2 pretas, 2 brancas. Não sabia exatamente quantos iam estar aqui no podcast para poder. Tirar devagar pra guardar a sacola. Olha aí. Tá louco. T de Triuno. Chique. E do lado, ó, aqui, ó, gente, para vocês. Maranata. Ó, o pastor Saulo tá mais perto. Mostra ali pra câmera, pastor Saulo. Ou pra qual Esse câmera? T é o oficial do Maranata. Um leve ASMR. A minha marca é pessoal. esse Izinho. E ele tem uma pequena característica que eles são 3 traços, então é a ideia da trindade dentro de um só. Legal. Nossa, conceito. Seguinte, aproveitando enquanto vocês estão vendo aí, eu já quero fazer um pedido então, Vini. Eita, cara. Você como empresário, um camarada que é pai, músico, a gente consegue ter mais desses presentes que você trouxe pra gente poder sortear no podcast, no próximo episódio, você Consigo. colocar... O que a gente coloca aqui? Hashtag nos comentários. Se você colocar no comentário, além do sábado, eu quero, você vai estar concorrendo a Material, sim. um boné escrito Maranata. A gente vai colocar depois, coloca lá no Instagram para a equipe. Um dia a gente vai trazer. No próximo episódio, talvez a gente traga também os Bastidores. Obrigado, Vini. Que é a galera que está por trás, que são os diretores que estão regendo esse podcast. Estamos falando do Danilo, do Thiago, da Laísa, da Maísa. Não, Laísa. Que Laísa? Laísa. Então tá aqui, eu vou fazer o podcast. Não vou. Agora não é hora, mas tá bom. Vini, obrigado, viu? Nada que isso. Amamos o presente, ficou muito bonito. Show de bola. Cara. Parabéns. Olha. Vamos para oração? Vini, ora e a gente vai para a Bíblia, porque agora a gente vai para a Palavra de Deus e é sempre muito bom. E vocês que estão nos assistindo, viram uma baguncinha aqui, porque a gente se empolgou demais com os presentes. Mas vamos agora. Que bom que teve empolgação, né? Ficaram felizes. Lógico. Ora pra gente, Vini. Tá, vamos orar. Vamos orar agora. Querido Deus, te agradecemos pela oportunidade de estar aqui e abrir a tua palavra. Mais do que momentos de descontração, que a tua voz possa ser ouvida, não necessariamente as falhas do Vinícius, do Binho, da Axa, do pastor Saulo, mas que o teu entendimento sobre a palavra possa ser elucidado, as pessoas possam compreender a tua vontade e, mais do que isso, colocar em prática. Esteja conosco, te pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. 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 E a pergunta que eu faço é capciosa e pense bem o que você vai revelar. Porque a pergunta para abrir o nosso estudo, esse primeiro bloco, qual foi a última vez que você se lembra, pelo menos, que Deus te mostrou algo que você deveria fazer por impressão de milagre, por sinais, pelo texto da palavra escrita, a Bíblia, pela natureza, que também é uma das maneiras que Deus se revela, e você disse não. E qual foi a consequência? E essa pergunta eu vou fazer, obviamente, para aquela que está chegando pela primeira vez e dando lugar às damas, né? Concorda comigo, Vinícius? Primeiras damas. Olha, nesse momento eu prefiro me abster dos direitos iguais, ok? Tá? Então eu passo a minha palavra pro Vinícius. Por que tem que ser logo pro Vinícius? Porque a gente não Porque a gente joga no mesmo time, Vinícius. É sempre assim, né? Direitos iguais e velhas regalias. Direitos iguais e velhas regalias. Sempre assim. O Vinícius, você conta aqui, pensa aí, eu espero Não, que você na tenha verdade- pensado, e depois, Axa, você conta e a gente vai porque o tema é sobre isso. É o coração eu tava brincando, na verdade, mas eu já tava pensando sobre esse assunto. E eu me peguei não numa situação de algo tão grave assim, mas eu senti algo mais cotidiano presente. Principalmente aquela sensação de que você visivelmente a gente anda pelas ruas, sempre tem alguém em necessidade de rua, alguma coisa assim, e alguém às vezes pede ajuda para você.
E eu me vejo muitas das vezes recusando. E teve recentemente aconteceu uma situação que foi um rapaz no sinal e pediu. Eu senti a impressão, eu senti a vontade, mas eu recusei. Eu fiquei muito mal com isso. E eu não estou dizendo que essa foi a última vez e tal, mas a realidade é que, de alguma forma, Deus sempre está impressionando com a gente para fazer alguma coisa e a gente fica se recusando por algum motivo. Então, não me orgulho do que foi feito, mas a realidade é que a gente vira ou volta, está endurecendo o coração para aquilo que que Deus está impressionando para a gente para poder fazer. Entendi, tá bom. Só perguntando, você sabe qual é o sinal? Hã? Você sabe qual é o sinal? Porque você pode voltar lá, né? E resolver essa questão. Brincadeira, Não, não. brincadeira, brincadeira. Axa, Eu acho que a gente sempre espera o grande, né? E não vê o simples. Você mencionou essa questão do sinal, que é algo pequeno, né? Assim, é um ato pequeno. Mas a gente sempre espera que, meu Deus, envie um sinal grande para mostrar que eu posso ser fiel, que eu posso demonstrar o seu amor. E quando chega o simples, a gente fala: ah, pera, calma. É bem assim, isso é pouco. Mas é do simples que a gente começa. E uma situação que aconteceu lá no meu trabalho, né, respondendo a pergunta, foi que assim, lá no meu trabalho eu sempre falo que é um clima meio cinza, né? Porque a gente sabe que o ramo corporativo é todo mundo muito neutro, ninguém entra em debate de política, ninguém entra em debate de religião. E, por incrível que pareça, uma amiga do trabalho, ela começou a frequentar a missa. E eu ficava com aquele receio de chegar e falar de Deus, assim, no ambiente de trabalho. E um dia, né, estávamos no horário, né, já tinha acabado o expediente, e ela simplesmente chegou e falou assim: gente, vamos conversar sobre o amor de Deus. Só que, assim, detalhe, ela é de outra denominação, de outra religião, e eu tive inúmeras oportunidades de mostrar, de falar de Deus, do que eu conheço, do que eu aprendi durante toda a minha vida, mas eu me calei. Justamente porque fiquei com medo de falar, de mostrar, por ser um ambiente, é trabalho. E ela falou assim: eu quero conversar com vocês. Nisso a gente ficou até tarde, umas 10 horas da noite, a gente ainda estava no escritório conversando sobre isso. Muito legal. E foi emocionante, porque a gente chorou. Eu falei: gente, essa atitude tinha que ser minha. E isso é, é complicado. Ainda mais quando vem, assim, de alguém que está conhecendo agora. Não desmerecendo, mas, assim, é tudo muito novo, né? Não que eu entenda também 100%, mas eu acredito que essa iniciativa tinha que ser minha. Porque o primeiro passo, né, justamente por sermos conhecedores da verdade, tem que ser nosso. Então, quando eu disse não, que eu recebi a proposta dela de conversar, eu falei: caraca, foi complicado. para você que está nos ouvindo e nos assistindo, sente só o clima. A gente começa reconhecendo que muitas vezes nós temos oportunidade e não agimos. Veja, Pastor Saulo, por favor, nos ajude a entrar agora profundamente no texto. Minha pergunta é simples a partir de uma leitura que diz assim, ó: quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em sua mão. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó, para que não deixe o povo ir. Êxodo capítulo 4, versículo 21. E aí a própria lição que está aqui, ó, se você não tem a sua lição, você deve adquiri-la. E ela está impressionante, porque ela nos traz algumas reflexões muito profundas. E a pergunta que traz aqui, e eu vou jogar para o nosso pastor. A pergunta é simples. Por um lado, o faraó não queria libertar o povo. Por outro, Deus agiu para endurecer o coração dele. Afinal, quem realmente estava no controle? Segura, pastor Saulo, porque é o seguinte: no próximo episódio, ou não, no próximo bloco, não episódio, não vai demorar tanto tempo. Pastor Saulo já vai começar respondendo a essa pergunta. Então, ó, se você já se identificou com a história que a Axa trouxe, com a história que o Vini trouxe,
com esse momento, já percebeu que muitas vezes o seu coração parece estar endurecido para a vontade de Deus? Talvez você esteja muito mais próximo de Faraó do que dos israelitas. Misericórdia. Segura um pouquinho, porque a gente volta no segundo bloco com o pastor Saulo já respondendo essa bomba. Segura, além do sábado, continua. Fala aí galera do Além do Sábado, tudo bem com vocês? Olha, tem muita coisa boa chegando por aí e você não pode ficar de fora, hein? Vem aí a Mega Vigília, anota as datas, no dia 9 de agosto no Kite, em Itaboraí, e no dia 30 na Central de Campos, das 3 da tarde às 7 da noite, com os pastores Henrique, Sidney, Geu e Ricardo. Eles trarão uma excelente mensagem da Palavra de Deus para você. Não fique de fora, hein? E olha, no mesmo clima, se prepara, porque vem aí o Adole Start, com o tema Começando um Novo Jogo. Dia 30 de agosto, das 3h30 da tarde às 9h30 da noite, no Colégio Adventista de Itaboraí, e o valor da inscrição é de apenas R$60. Corre lá e garanta a sua vaga. Ah, e você pensou que acabou? Não acabou não. E tem no dia 16 uma vigília em Maria Paula com o tema Chegou a Hora, das 4 da tarde às 10 da noite, com os pastores Luiz Victor, Binho e Saulo. Olha, muita música, palavra e adoração para você. E é claro, segura, tem aí o grande evento, o evento mais esperado do ano, o Acampe Jovem Reset, que vai acontecer do dia 31 de outubro a 2 de novembro. Escuta, com a presença, sabe de quem? Sérgio Sais, banda Margem Norte, Cristiano Alab e pastor Robson Aleixo. Meu amigo, não fica de fora. O tema desse ano é um chamado para recomeçar, renovar e viver um novo tempo com Deus. Já prepara a barraca, o caderno e o seu coração para esse grande evento. Quer acompanhar tudo que acontece por aí? Segue a gente nas redes sociais, @Além do Sábado. Estamos no Instagram, TikTok, Huawei, YouTube, Spotify, Deezer e Amazon Music. Além do Sábado, conteúdo que inspira, eventos que transformam. Compartilha aí, comenta e vem com a gente viver um novo tempo com Deus. Voltamos para o segundo bloco com uma pergunta bem direta. Sabe que esse é um assunto, não sei se vocês têm esse conhecimento, que muitas pessoas que começam a ler a Bíblia se deparam e quando estão lendo na sequência que o texto bíblico foi organizado, ela se depara com isso e dá um bug na cabeça. Pastor Saulo, no momento, na mira da verdade. Socorro! Responda esse problema teológico que permanece por tantos anos aí para os iniciantes. Muito bem, esse é um assunto assim muito controverso, né? A gente precisa entender que quando a gente fala de presciência de Deus, a gente também fala de livre-arbítrio, de escolha, né? Deus criou o ser humano com o direito de escolher. Deus sabia que Faraó endureceria o coração, então isso é um ponto. Às vezes, a presciência anunciada pela Bíblia de Deus a respeito de assuntos que Deus já sabe o que vai acontecer, tá? Antes que aconteça, pode ser confundido com arbitrariedade de Deus, pode ser confundido com predestinação. E nem sempre o fato de Deus saber o que vai acontecer, Deus está tirando o direito daquela história acontecer de forma diferente. Então Deus sabia que o coração de Faraó endureceria. Se a gente for tomar ao pé da letra, em quase todas as pragas que acontecem aqui no capítulo 7 de Êxodo, a Bíblia diz que Faraó tomou a decisão de endurecer o coração apesar dos sinais de Deus. Você vai para o capítulo 7, verso 13, olha só, no entanto o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então Deus anunciou que ele endureceria o coração. Deus realizou os milagres através de Moisés, mas a Bíblia diz que o coração de Faraó se endureceu, não Deus endureceu o coração dele. Aí você continua no verso 14, diz, o Senhor disse a Moisés, o coração de Faraó está obstinado.
tá? Ele não quer deixar o povo ir. Então veja, até aqui, embora Deus tenha dito que Faraó endureceria o coração, me parece muito mais Deus falando do que ele sabia antes que acontecesse, do que de fato uma determinação de Deus de endurecer o coração de Faraó. Agora, se Faraó endureceu o coração antes de descer as primeiras pragas, apenas com os sinais que Moisés fez, ao jogar o cajado no chão ele virá uma cobra, ao tomar a cobra, a serpente, né, e ele virá um cajado novamente, Faraó tomou a decisão de endurecer. Apenas na sexta praga é que a gente vê uma outra situação, a situação começa a mudar aqui. Sexta praga, no finalzinho do texto, verso 12, diz assim: Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então veja, Deus está sempre fazendo referência ao que ele tinha dito a Moisés. E o coração de Faraó se endureceria. Então nós vimos aqui mais uma presciência de Deus do que de fato uma determinação de Deus de endurecer o coração de Faraó. Porque veja, é contraditório o fato de Deus realizar sinais para convencer Faraó e depois dizer que endureceu o coração de Faraó. Então veja, Deus estava na verdade realizando ações para que eles vissem que Deus era o Deus Todo-Poderoso, não os deuses do Egito. Para que eles vissem que Moisés era de fato o enviado de Deus. Então os milagres e as pragas e os sinais que Deus realiza eram sinais com propósitos redentivos, tanto para redimir Israel, como também para convencer os egípcios de que ele era o Deus verdadeiro e não os deuses adorados pelos egípcios. Então Deus também estava dando, através dos sinais, oportunidade de misericórdia e graça para quem estava ali no Egito. Você vai para da sexta praga, a gente vê isso se repetir a partir da sétima, oitava praga e 10ª praga. Deus diz claramente que endureceu o coração de Faraó. Por que razão? Para que os egípcios pudessem ver mais sinais e provas de que Deus era o Deus soberano e não os deuses adorados pelo Egito. Então, pastor, o senhor está apresentando para a gente aqui, e para quem está nos assistindo e nos ouvindo, é que há uma evolução do processo para que haja não só oportunidade de saída do povo israelita do contexto de escravidão e do Egito, mas também uma confrontação para que houvesse oportunidade tanto para Faraó quanto para os egípcios. Correto? Sim. Agora, eu gosto sempre de citar, você vai falar, Axa? Não, por favor. Por favor. É uma coisa interessante, né? Essa questão da comunicação de Deus, né, com o povo, né? A comunicação direta. Aí eu me pergunto, será que Faraó ele já tinha nascido justamente para essa situação, para esse momento? Olha só que... Pegando pesado, né? Não, sensacional. Eu amei essa colocação aqui. Será que foi que Deus... É aí que a gente entra na predestinação, né? Será que Faraó ele já estava predestinado para essa situação? Se Deus conhece o futuro, Exato. ele está controlando tudo que está acontecendo. Ou seja, eu perco o meu livre-arbítrio. Eu tenho um No entendimento. caso de Faraó, teria sido isso. Sim, eu tenho entendimento com relação a isso, porque se nós estamos falando de um Deus todo-poderoso, onipotente e tudo mais, ele não dependeria de um homem para que o plano desse ele pudesse necessariamente ser feito. Legal. Eu vejo isso como sendo uma oportunidade de Deus para Faraó conseguir fazer uma escolha. Porque necessariamente quando Deus dá um sinal, faz alguma coisa, o que eu entendo como Deus endurecendo o coração de Faraó? Porque a partir do momento que Deus te faz um pedido, fala com você, você tem que decidir de alguma forma. Sim. E essa decisão é movida pela ação de Deus. Então, de uma forma, você pode considerar indireta ou direta, Deus forçou Faraó ou a amolecer o próprio coração ou endurecer. Então, essa atitude de Deus, o movimento de Deus, faz o Faraó gerar uma reação. E essa reação, você pode dizer, foi Deus que fez de alguma forma, sim, porque ele que iniciou o processo. Eu entendo dessa forma. Legal. Eu gostei de uma parte que você falou, e por gostar eu vou destacar. É que os planos de Deus, eles não estão limitados por ninguém. Seja ele o maior
a maior autoridade do mundo daquele momento, ou alguém que se rejeita a cumprir os planos dele de fazer a vontade dele no contexto de salvação. Por exemplo, se Moisés diz não vou, Deus traria um outro para cumprir essa missão. E se Arão fala não vou apoiar, Deus traria outro, e assim vai por sequência, né? Deus vai criando outras formas a partir do que a gente diz não. Mas aí a pergunta da Áxia continua. Por um Vai lado, dando. os sinais. um- Por um lado, martelado. os sinais que Deus realiza através de Moisés poderia tanto endurecer o coração de Faraó como amolecer o coração de Faraó. Na verdade, o Uhum. propósito era amolecer, não era endurecer. É porque Deus também quer Então vamos lá, salvar Deus trabalha. esse ser humano, Então veja, faraó, né? Deus realiza vários sinais, derrama 10 pragas, e no final, qual era o propósito de Deus? Tirar o povo. E isso aconteceu de fato. Sim. Então, os sinais, em determinado ponto, eles tinham o propósito de fazer com que Faraó se tornasse resistente para que o poder de Deus se tornasse mais evidente. Mas, em última análise, e no final da história, o propósito foi fazer o quê? Faraó dizia assim, vai embora, eu não quero mais vocês aqui. Entendeu? Então, veja, se Deus tinha o propósito de endurecer para sempre o coração de Faraó, talvez o povo nunca tivesse saído do Egito. Verdade. Então o propósito final não era endurecer, era amolecer. Mas ele, através das ações de Deus realizadas com o propósito de amolecer, ele tomou a iniciativa, a escolha, ele escolheu o caminho da resistência. Pastor Saulo, Ele escolheu o caminho da resistência. E isso aqui é livre-arbítrio. Ele tinha a opção. Embora, veja só, alguns perguntam, não, mas não era plano de Deus que o Faraó estivesse ali? Bom, predestinado para essa situação, determinado por Deus que fosse ele, mas poderia ter sido outra pessoa. Poderia ter sido Moisés. Poderia ter sido Moisés. Agora, sendo ele, sendo Moisés ou sendo qualquer outro, o propósito maior de Deus era libertar o povo. E ele faria isso como fez. então segura, Axel, mas pode deixar o microfone perto aí, Tá Vini também, porque eu vou agora, e vocês podem trazer os comentários, mas agora com esse contexto aqui, ó. Vocês estão falando de algo que mexe com algumas teologias que direcionam muitas denominações cristãs, Sim. tradicionais e não Sim. tradicionais. Porém, citando a lição, e eu sou aquele que traz a lição, os pontos destacados aqui no momento do hipertexto, diz assim, ó, os 3 pontinhos que eu achei sensacionais. Deus conhece o futuro, e aí ele cita Juízes 13, Lucas 15, 25, ou desculpa, Lucas 1, 5 a 25, João 13, 18 a 30, que mostram que Deus conhece o futuro. Todo mundo aí estudou Daniel, Apocalipse, está sabendo. Algumas profecias, porém, são condicionais. Aí ele cita Jeremias 18, de 1 a 10, Jonas 3 e 4, o desejo de Deus para cada pessoa, e aí ele vai citar Efésios, vai citar 1 Timóteo, vai citar 2 Pedro 3, versículo 9. Por que eu estou citando esses textos e fazendo essa alusão? Porque às vezes, e aí eu jogo para vocês, parece que a gente não está em um contexto individualizado. Parece que o plano é sempre no macro e eu sou parte dos grãos de areia soltados ao sabor do vento, que posso ir nesse macro ou não. E aí eu faço os questionamentos, aproveitando a discussão, em que momento eu me percebo parte desse plano maior, mas em uma atitude individualizada, em um contexto focado na minha pessoa, na minha realidade, no meu modus operandi de viver e me relacionando com a missão de Deus e ela se tornando minha ou não. Como é que isso acontece? Quando a minha vontade e as minhas escolhas, elas coadunam com o plano macro de Deus. Como é que é a palavra aí, pastor? Quando a minha... Não. Não, peraí. Coadão não. Quando Vou elas... anotar aqui. Quando elas estão... Tô falando difícil. Nossa, Então, mas eu Vamos peraí. um momento de Tudo. inspiração, né? Palavra da semana. Um coa tudo. momento de inspiração, né? Então, quando as minhas escolhas, elas se fundem com os propósitos macros de Deus, eu faço parte do plano. Então eu sou Eu livre para faço, isso. Claro, eu sou livre para escolher fazer parte do plano ou não. Assim como Deus chamou Moisés, ele foi relutante, mas ele aceitou. Se ele dissesse não,
de forma categórica, Deus respeitaria. E possivelmente Deus encontraria outro líder para fazer. Vini Mas o plano macro de Deus de libertar o povo, ele ia acontecer. Exato, é isso que eu Querendo Moisés, aceitando Moisés ou não liderar o eu vou plano de sofrer as Deus. consequências ou não. Sabe É. o que eu entendo? Por exemplo, qual o plano macro de Deus para a salvação da humanidade? É que todo mundo se salve. Eu entendo assim. Aham. E que Só aqueles que entendem o chamado... O micro vai se fazer com né? que eu participe desse plano, o outro não participe. E as influências daquele que não estão querendo participar vai acabar a influência, porque a gente não vive num mundo isolado. As minhas decisões não ficam só restritas a mim. Sim. Afeta a minha família, afeta meus filhos, afeta meu filho, afeta minha esposa. Então, Vai ser mais fácil ou mais difícil. vai ser mais fácil ou mais difícil, mas o plano de Deus vai continuar seguindo. Mas, por exemplo, não era vontade de Deus que Adão pecasse, não era vontade de Deus que Caim matasse Abel, Mesmo Deus sabendo. mesmo Deus sabendo que todas as coisas iriam acontecer. Então, a presciência de Deus não tira o fator escolha das pessoas, mas Deus não coloca a mão na cabeça, como é o caso da gente, quando alguma coisa de alguma forma dá errado, a gente fala, não sei o que eu vou fazer. Deus já tem um plano traçado mesmo para contingência de todas as coisas. Falaxa. Não, você puxou um gancho muito interessante, porque assim, pelo que eu entendi nós nascemos com a eternidade, né? A graça nos foi dada, mas escolhemos a morte. Então assim, nós temos a graça, mas a escolha é nossa, não é isso? Certo? Sim. Então é Nosso esse o pecado. caminho. Exatamente. E é como você... Pré-lapsariana e pós-lapsariana. Mas você que está assistindo, de repente, um dia a gente faz um especial só para falar sobre pré-lapsariano ou pós-lapsariano. Se você não sabe o que é isso, a gente tem aqui o pastor Saulo que sabe tudo sobre esse assunto. Continuar. E assim, interessante é o que o Vinícius comentou em relação a como as nossas decisões afetam, né? E a gente pensa que não, as decisões que eu tomei agora, irei colher agora, perdão. Mas, possivelmente, talvez, lá na frente, né, nós não iremos colher agora, mas nossa descendência pode colher, assim como já aconteceu, como tem acontecido, né? Um exemplo disso é essa guerra que tem acontecido lá em Israel e Irã. Então, fazemos realmente parte de um grande plano, né? Mas, ainda assim, as nossas escolhas individuais podem desvirtuar não só a nossa família ou quem está próximo, mas também inúmeras pessoas, né? Até porque somos observados o tempo inteiro. Muito bom. Pastor Saulo? Judas se aplica nisso aqui? Desculpa. Judas. Então, Jesus sabia que Judas trairia, as profecias já diziam que alguém ia traí-lo, né? Interessante isso, embora o nome de Judas não aparece nas profecias do Antigo Testamento, mas nós já tínhamos indicação de que ele seria vendido, né, pelas moedas de prata, na mesma quantidade, tudo certinho. Agora veja, Judas não teve opção de escolher um caminho diferente? E os 3 anos e meio que ele esteve andando na companhia de Jesus, recebendo as mesmas informações, conhecimentos, ouvindo as mesmas parábolas que João ouviu, que Mateus ouviu, né, que Pedro ouviu, que todos eles E não ouviram. só os discípulos, mas também, quando a gente fala dos apóstolos, mas a gente está falando de uma multidão que ouviu. Sim. E aí, na última ceia, Jesus pega um pedaço de pão e coloca na boca dele. Interessante que essa atitude, né, naquela época, na cultura da época, quando alguém fazia isso, estava tendo um respeito, intimidade, uma consideração profunda pela pessoa. Era Jesus dizendo, em outras palavras, você não precisa seguir o caminho, né, que você está escolhendo seguir. Né? Um de vós vai ser o traidor. E Judas dá a demonstração, mesmo antes que ele seguiria por esse caminho, o fato de querer coroar Jesus como um rei quando multiplicou os pães e os peixes, né? O fato de ficar incomodado porque ele não se tornava popular como ele gostaria que fosse, o fato de ficar preocupado com a quantidade de recursos que deveriam ser colocados na tesouraria para ele passar a mão num bocado de dinheiro. Inclusive, quando Maria Madalena lança aquele perfume caríssimo aos pés de Jesus, e ele ficou extremamente incomodado com isso. Então, ninguém cai da noite para o dia. Segura que eu vou aproveitar o que o pastor Saulo falou aqui para trazer isso para o contexto dos nossos jovens que estão nos ouvindo, estão nos assistindo.
é uma galera enorme que está participando desse diálogo, que vive essa realidade. Veja, a gente pode afirmar com clareza, a partir da Bíblia, que os indícios de rejeição e até do que vai acontecer com a pessoa a partir das escolhas que ela toma dentro de um plano que, para nenhum contexto, não é condicional. A volta de Jesus não é condicional, ela vai acontecer, mas nós estamos condicionados à escolha se nós vamos estar bem ou não. Por isso, eu quero pedir para cada um de vocês pensar em um conselho a partir do que nós estamos discutindo aqui, para você dar para os nossos jovens, para quem está assistindo, para quem está ouvindo o podcast Além do Sábado. Então, pensa aqui um recado, e aí eu vou pedir para o pastor Saulo ficar por último, mas eu quero pedir aqui para Axa, Vini, pensa aqui, que conselho prático você pode dar para o jovem que está nos assistindo, está nos ouvindo agora? Um conselho prático, eu acredito que seja o seguinte, né? O livre-arbítrio, ele é a nossa maior virtude, né? Nós ganhamos, é uma dádiva de Deus. Mas pode ser um dos nossos maiores defeitos. E é uma linha muito fina para a gente quebrar, né? Transformar aquilo que foi uma dádiva de Deus na nossa perdição. Então, o conselho é o seguinte: não utilize o seu livre-arbítrio, né, como pauta para suas justificativas que possam vir trazer você a perder o céu. Uau, muito bom. Porque é complicado, mas é aquilo, consagração e sabedoria. Excelente. Vini? Então, eu estava pensando aqui, as mesmas pragas que vieram sobre o Egito, que fizeram o faraó endurecer o coração, foram os motivos pelos quais muitos egípcios, na última praga, tomaram a decisão de que entenderam de que aquele era o Deus verdadeiro e por isso assumiram a posição de que eu vou com o povo hebreu. A gente tem indícios de que muitos egípcios caminharam junto com os hebreus para a saída do Egito. Então, as mesmas pragas que endureceram o coração de Faraó, amoleceram o coração de outros egípcios que sofreram as mesmas coisas. Então, a gente fica julgando de que são as oportunidades, as coisas, porque fulano teve uma coisa, aconteceu isso com ele e por isso ele tomou uma boa decisão. Nem sempre a relação de que aconteceu uma coisa específica vai fazer você tomar uma boa atitude. Sim. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ajudar um pobre. Quando eu tiver uma família, eu vou fazer isso. Quando eu tiver o carro, eu vou ajudar fulano para poder ir para a igreja. A gente fica condicionando como se fossem as condições que fossem fazer eu tomar boas atitudes. Entendi. Às vezes as condições elas podem ser favoráveis. Deus está colocando tudo direcionado para que você possa tomar a melhor decisão, mas o seu coração endurecido faz você fazer a escolha errada. Muito bom. Tá aí. Pastor Saulo. No final da história, Deus tem um plano macro. E todas as ações e sinais de Deus têm um único propósito: tirar você desse mundo e levar você para o céu. As suas escolhas hoje podem determinar teu futuro, se vai ser com Cristo no céu, na terra prometida, ou se vai ser continuar no Egito do pecado desse mundo. Então, que os milagres que Ele realiza em sua vida, que os sinais, que as maravilhas que Ele faz, a proteção dEle, né, que tudo isso possa fazer com que teu coração não seja resistente ao chamado de Deus e ao convite contínuo de Deus, para que você aceite o céu, a graça, a misericórdia, o sacrifício de Jesus. Amém, amém. Gente, ficamos por aqui, encerramos mais um episódio. Vocês receberam aí excelentes conselhos para que vocês possam continuar. Use seu livre arbítrio para tomar decisões boas e que possam te levar para perto de Deus. É isso, ficamos por aqui. Curta, compartilhe, mande para os seus amigos, porque a gente precisa estar na presença do Senhor. Então, se você tiver condição, no momento que você estiver ou onde estiver, feche seus olhos. Se não precisar, se não puder fechar os olhos, não fecha. Mas nós vamos terminar como a gente sempre faz nesse podcast, fazendo uma prece. E eu peço para que Axa termine esse podcast com a bênção de Deus, conversando com Ele de maneira mais direta.
Oremos então. Pai amado, Pai querido, Senhor, te agradecemos, Pai, por essa oportunidade. Tantos lugares não podem falar abertamente do teu amor, mas o Senhor nos deu essa dádiva de estarmos aqui, nos reunirmos, utilizar esse canal para falar sobre ti. Te agradecemos, Senhor, por tudo. Queremos pedir, Pai, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos capacite, que possamos utilizar essa dádiva que o Senhor nos concedeu, o livre-arbítrio, para tomar decisões, não só para a nossa salvação, mas também para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Ti e que dependem de que outra pessoa chegue até elas, que nós possamos ser luz para essas pessoas, através das nossas atitudes, através das nossas ações, das nossas falas. Obrigado por tudo, Senhor. É o que te agradecemos, em nome de Jesus. Fique com aqueles que estão ouvindo nesse momento, que o Senhor possa abrir o coração, possa plantar a sua semente, que esse canal possa ser um canal de bênçãos na vida de cada um. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.